né? E de discernimento, que também é dom, né, gente? Você tem que orar, pedir pra Deus aí pra te dar discernimento espiritual, porque não é todo mundo que tem, né? Porque se todo mundo tivesse também, não tinha tanta profetada por aí. Normalmente quem não acredita é quando a mensagem vem, né, irmão Adilson? Ela vem forte assim, vem com rasante, vem repreendendo, vem assim dizendo, desce, ora, busca. Alguém não quer ouvir tanto isso, mas é preciso ouvir, discernir, se reciclar, se auto também ouvir a profecia e se colocar na situação, né? Isso é muito importante. Eu acho que primeiro você tem que definir, você que tem essa dúvida aí, o que a gente tem que definir também é o que é a blasfêmia, que é o que o pastor falou. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando você atribui ao diabo, que é aquilo que Jesus falou, porque eles falaram, esse aí opera milagres por Beelzebul. Então é quando você atribui a Satanás uma obra que vem do Senhor, né, pastor? Então primeiro você tem que entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se essa palavra veio do Senhor, como o pastor falou, no máximo você pecou pela falta de fé. Mas aí também, filho, quem não tem fé, pede a Deus que Deus dá. Justamente. Minha mãe que me ensinou. Tá? Agora, em contrapartida, também é preciso alguém entender que pode não ser de Deus. Pode não ser de Deus. Uhum. Então, requer que compreenda, requer que ouça a profecia. Às vezes, em alguns cultos, alguém vai profetizar e a pessoa nem sequer ouve. Ela fala em língua juntos. Ela começa a falar em línguas também. Ou então chora tanto que o soluço, o choro, fala mais alto do que a profecia. Aí Ela depois nem pergunta, não falou o que para mim mesmo? Eu não ouvi o que eu falou na hora lá, porque eu não entendeu o que foi dito. Emocionou. Eu pensei que era só eu. Você faz isso, filho? Não acredito, mano. Depois você fecha o olho lá e... Mas aí você fica mudo, né? O que foi que ele falou pra mim? Mas a profecia não foi pra mim? Aí por que eu tô perguntando Você pro outro? esqueceu? Eu tô Sabe quando a perguntando... pessoa esquece, pastor, da Complicado. profecia? É complicado também, né? Será que foi Deus mesmo que eu esqueci? Como é que eu esqueço uma promessa do Eterno? Que a minha mãe me prometia uma bala no final, eu não esquecia, eu lembrava, mãe, é bala, mãe, é bala. Aí você esquece de uma promessa de Deus, cara, isso é complicado. Será que foi Deus mesmo aí, quando você esquece? É bom ressaltar, porque às vezes as pessoas escutam a profecia e depois o culto pede oração ou então explicação para o profeta o que foi que ele disse. E a profecia, o dom de profecia é uma manifestação. Né? Eu vou esquecer o que eu falei. Eu profetizo para você, irmão Adilson, depois eu vou esquecer, porque é algo seu com Deus. Aí a pessoa vem falar, pastor, eu não entendi muito bem. Eu falo, eu não lembro mais, tá vendo? Então, posso fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade, filho, mas deixa. Então, vamos lá, quando o profeta explica a profecia, o que é isso? Ele tem uma boa memória. Ele tem uma memória boa. Aí está a discrepância de profecia e revelação, né? São dons distintos. A profecia é uma manifestação do Espírito. E uma vez proferida, é difícil recordar do que foi dito. Né? Muito bem. Entendi. Jane, quanto aos profetas do caos. Meu Deus. Meu Deus. Porque tem gente que só profetiza tragédia, né, filho? Tem, pastor? Acho que não tem, né? Mentira não, pastor. Imagina, não tem. Deveria não ter, né? Bom seria se não tivesse. Não tem, né, Deus? Não tem os profetas do caos? Não. Não tem. Não tem. Tem. Aqui não, isso é calor, né? Aqui não tem. Isso é calor, né? E quanto aos profetas do caos, principalmente agora que estourou aí uma guerra, né, entre a Rússia, que invadiu a Ucrânia, oremos pela Ucrânia, oremos pela Rússia, né, e pela paz mundial, a gente vai ver mais ainda os profetas do caos aí se manifestando, né? Salvação e graça não tem, é só inferno mesmo, né? Só juízo. Volte para Jesus pelo medo mesmo. Se o mundo não acabar, você desvia depois, entendeu? Porque eu na minha adolescência, pastor, como eu vim de um tempo onde era tudo muito radical, eu não podia usar calça, cabelão, eu peguei foi essa época. Então, quando chegou na minha adolescência, eu desviei da igreja. E aí eu saí da igreja, eu lembro que toda vez que eu visitava a igreja da minha mãe, um beijo aí para você que é do 1º de maio, Assembleia de Deus, a de Madureira, aí no 1º de maio, nossa igreja, nosso ministério.
Eu congrego na Igreja Ministério Madureira, né? Aqui em Mogi das Cruzes. Pastor Fabiano, fala da sua igreja, pastor. A nossa Fabiano. igreja também é Assembleia de Deus, é uma igreja Assembleia de Deus clássica, né? Tem apenas 4 anos. É uma bênção. Me pregar aqui, viu, Jane? Me pregar aqui Eu com não a prego, família. não, filho. Não Como pode. não? Filho, Ei, não Deus, como pode. prega? Não vai ser legal, não. Eu prego. Hoje de manhã eu peguei o martelo lá e ó, martelada, eu tava umas horas, preguei um prego na E parede. pregou o dedo também. Minha mulher queria colocar um quadro na parede. Foi um bom pregador. Você pregou, Meu Deus. bom pregador, né, Madiel? Muito bem. A nossa igreja, a princípio, era uma escola teológica, que a gente é professor também, né? E daí Deus falou conosco, profecia, falou conosco e foi confirmando. E a igreja está tem há 4 anos. Da escola teológica, saiu ao ministério formando para enviar. E é uma igreja, uma bênção. Aqui os cultos são uma bênção. Dá o endereço uma aqui para bênção. nós, pastor. A nossa igreja fica situada no bairro do Rodeio, Jardim Maricá, né? O antigo Rodeio, atualmente Jardim Maricá, a rua Afonso de Souza, número 27. E os nossos cultos são domingo, terça e quinta-feira. E é uma bênção. Glória a Deus, né? Pastor tem voz de locutor, né? Pastor parece locutor. Mas não sabe de ser gerência aqui, é só eu mesmo, com essa voz fina, parece que tá corajada, mano. Pastor, quanto aos profetas do caos, tem bastante, pastor? Como lidar com esses profetas do caos? Com essas profecias que só impõem medo e desespero? É complicado porque isso sempre existiu, né? Sempre existiu. Sempre. Antigamente, então, porque não tinha profecia de graça. Quando eu era criança, eu não lembro. Não tinha. Gente, eu não lembro de uma profecia de graça antigamente. Era só desce, renuncia. E desce de novo. Vai descer. Achou o núcleo da Terra, continue descendo. Chegou no Japão, continua descendo. Então, hoje ficou mais tenso por causa da rede social, né? Porque alguém grava uma live, fala o que quer e vai falar muita coisa que pode promover desconforto, medo. E essa questão de evangelizar as pessoas, colocando medo nelas, isso não vem de encontro do que é evangelho. Evangelho é boas novas de paz. Boas novas de paz. Evangelho é paz, alegria e paz e alegria para o coração. Então, infelizmente, na pandemia, durante a pandemia, ainda estamos na pandemia de alguma maneira, né? Na pandemia apareceu muita gente profetizando, falando que o mundo ia acabar, que ia acontecer muita coisa, e agora, com a guerra que está acontecendo também... Vai acabar de novo. Vai acabar de novo pela segunda vez. E isso isso é desconfortável, isso prova muito medo nas pessoas. Quem conhece Jesus e a palavra de Deus, de alguma maneira... Não é abalado com essas coisas. Mas as pessoas que, infelizmente, ainda não foram evangelizadas pela palavra de Deus, enfim, não houve conversão nas mesmas, infelizmente, promove muito desconforto, traumas, medo, insegurança. Aí vem as doenças emocionais, né, que, infelizmente, estão aí, ansiedade, entre outras. Então, o profeta do caos, ele quer uma oportunidade para falar. Meu Deus. Ele quer falar, ele quer vir com fundo musical, com relâmpagos. E aí fica difícil. Faz um relâmpago aí, filho. E aí, até um relâmpago aqui. É um relâmpago meu cabuloso, mas tem. Relâmpago é falso, irmão. Ah, é isso? É falso, irmão. Sobressaiu muito bem. Até o relâmpago é falso. Relâmpago do caos. O problema do profeta do caos é que eu vejo muito a turma falando assim, não vou assistir tal jornal porque só fala de caos, só fala da notícia ruim, mas ele adora uma profecia do caos. Não, nunca vou entender isso. Parece que chama mais atenção, né? Parece que a profecia do caos, ela mexe mais com as pessoas, mas não promove salvação, não promove edificação, não consola. E arrependimento real, não promove arrependimento real. As pessoas se arrependem por medo de ir ao inferno. Então a pessoa não quer aceitar a Jesus porque ela acredita que não dá para viver sem Cristo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela aceita Jesus por medo de ir para o inferno. Olha que coisa. Olha que absurdo. Não, pela pessoa que Jesus é, né? Pelo que ele fez. Isso, não é por quem ele é. É pelo medo de ir pro inferno. Por que você aceitou Jesus? Não, tá com medão de ir pro inferno na pandemia. Aí não é temor, aí já é medo, né? Medo e desespero. Porque o capítulo 1 de Provérbios vai dizer, o versículo 7, que o temor no Senhor é o princípio da sabedoria. E esse temor é um temor de respeito, é um temor de reverenciar, é um temor de respeitar. E esse medo causado nas pessoas pelas profecias do caos,
faz com que elas estejam na igreja, estejam no culto, mas infelizmente não tenham o prazer de estar ali louvando, adorando a Jesus, estando com Jesus, não aguarda aos céus com expectativa e eminência. De alguma maneira, está ali como um refúgio, como fosse um esconderijo, né? um meio de sair, de não ir para o inferno. E, infelizmente, não estou aqui levando ninguém para o inferno, pelo amor de Deus, não sou eu, não sou... Isso aí já tem gente para isso, mas está aqui para levar para o céu. Mas, infelizmente, se não houver conversão, eles irão para o inferno, independentemente de estar na igreja ou não, né? Tem muita gente que está na igreja que vai para o inferno. Eu quero muito ir para o céu, tá? Eu quero muito para a glória. Tanto que. Naquele dia haverá muitas surpresas, né? Quando sair daqui, já farei a oração do pecador, né? Como é a oração do pecador? A oração do pecador, Senhor, se eu estiver pronta, me leva, te encontro na glória. Se eu não tiver, não quero ir para os quintos dos infernos, me deixa aqui para me arrepender. Me prepara. Me prepara. É a oração do pecador. É a oração que eu faço quando o negócio fica escrito, acho que eu vou morrer. Ai, meu Deus. Manda aí pra nós. Tem alguma coisa pra nós? Antigamente as pessoas mandavam os falsos profetas se calarem, certo? E hoje em dia, não seria esse o caso? Vixe. Eu sou desse tempo aí. Sou desse tempo também. Eu tive um pastor que mandava os falsos profetas sentar. Puxar o paletó. Pisar no sapato, pisar no sapato, falar, irmão, te controla que tu não tá possuído. Rapaz! Eu também vi esse contexto, eu cresci na igreja também, né? Desde novo, desde crescer de criança na igreja, e a gente viu muita coisa acontecer. Havia um medo muito grande no culto de ceia, há cultos que eu me recordo que ainda me dá um pouco de medo. Da ceia! O da ceia! Era aquele medo de você tomar a ceia e cair duro, morto!